O Reino Unido consumou a saída da União, houve uma pandemia, como já ninguém se lembrava, vimos eclodir uma guerra de grandes dimensões em território europeu e assim vivemos de novo, de crise em crise, o que veio multiplicar receios e também desafios no espaço comunitário. No meio das dúvidas, há todavia uma certeza relevante. As eleições do dia 9 de junho em Portugal, são críticas e terão consequências decisivas para o futuro coletivo dos europeus, portugueses necessariamente incluídos. E esse é o ponto de partida para este debate na RTP, apresentado a partir das instalações da nova ESB em Carcavelos, o único debate sublinho que junta na televisão portuguesa os representantes de todos os principais partidos. Assim sendo, estão aqui esta noite os cabeças de lista Marta Temido, do PS, Sebastião Bugalho, da AD, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, António Tanger Correia, do Chega, João Oliveira, da CDU, João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, Francisco Paupério, do Livre e Pedro Fidalgo Marques, do PAN. Cumprimentos a todos, muito boa noite e muito bem-vindos esta noite à RTP. Vamos começar com a questão das novas regras orçamentais da União Europeia para perceber se Portugal passa a ter mais ou menos margem para decidir as suas políticas mais estratégicas. No fundo, se a dita flexibilidade anunciada, que estas regras acrescentam ao Pacto de Estabilidade, reforçam a margem de decisão do governo português ou, pelo contrário, vão obrigar a uma negociação recorrente junto da Comissão Europeia. E começo por si, Marta Temido, que apoiou estas regras, se o Partido Socialista esteve de acordo, tem dito também que concorda no essencial. A minha questão é se isto não vai de facto obrigar, designadamente em relação a questões de despesa, o governo português, este ou outro a seguir, a ir mais vezes pedir autorização à Comissão Europeia para tomar medidas. Bom, muito boa noite, muito obrigada. Essa é uma questão muito importante. Na nossa perspectiva, face àquilo que eram os cenários alternativos, que era o regresso às antigas regras ou a evolução para novas regras, esta construção representa um avanço pelo qual os socialistas europeus se bateram. Bateram-se porque entendem que estas novas regras conferem maior flexibilidade, não arbitrariedade, mas maior flexibilidade, na medida em que a trajetória de ajustamento dos países é agora possível de ser discutida entre o próprio país e a Comissão, e em última instância é o Conselho Europeu que também tem que se pronunciar, é o Conselho da União Europeia que também tem que se pronunciar sobre aquilo que é o acordo final. Estas regras, por outro lado, são mais amigas do investimento, na medida em que aquilo que era o acordo, a perspectiva inicial, tinha apenas alguma defesa do investimento em relação a matérias de defesa e segurança e foi possível incluir também matérias sociais, matérias de transição digital e ecológica. Portanto, em resumo, falar-se de uma dívida sustentável e não de uma dívida que atinja os 60% do PIB é flexibilidade favorável aos países e não à Comissão? É flexibilidade e eu explico porquê. Porque antes o que tínhamos era uma marcha forçada. A trajetória de ajustamento era definida de acordo com regras específicas. E agora introduz-se o elemento da negociação. Mas o que me parece relevante é que, mais do que discutir o enquadramento destas regras, nós deveríamos discutir quais são as políticas económicas diferentes que nós temos para a União Europeia. E, nesse aspecto, há grandes diferenças entre nós, designadamente na forma como vemos a atuação do BCE relativamente a taxas de juro. E isso é muito significativo, porque nós tivemos o Partido Popular Europeu a instar o BCE para aumentar taxas de juro, tivemos depois uma abstenção do PPE relativamente à baixa das taxas de juro e temos, sobretudo, uma leitura já agora do Sr. Ministro das Finanças, que é muito favorável às taxas de juros elevadas aplicadas pelo BCE. E, portanto, as regras são relevantes, mas aquilo que fazemos com elas é também muito relevante. Mas esse tema não estava inicialmente no seu manifesto eleitoral. O quê? A questão do BCE em concreto? Mas mais do que aquilo que está no manifesto eleitoral, estão também as nossas propostas e as nossas leituras e aquilo que foram as nossas votações. E acabou de enunciar o seu ponto de vista. Que foram as nossas votações anteriores. Sebastião Bugalho não deixará de responder na parte do PPE, que a AD integra e integrará, mas a pergunta que eu gostava de lhe colocar é esta, olhando então às regras orçamentais, a esta alteração das regras, que para muita gente é sensível, há até quem diga que há um regresso quase aos tempos da Troika, até que ponto o governo português, que o Sebastião apoia também, vai ou não ter que ir a Bruxelas, por exemplo, para poder contratar mais médicos ou fazer mais habitação pública, aos seus olhos? Eu, se me permite, boa noite a todos, boa noite Carlos Daniel, boa noite aos espectadores que nos estão a ver lá em casa. Eu, se me permite a ousadia, eu acho que o ponto é um pouco o contrário. As novas regras da governança económica da União Europeia, do espaço europeu, significam
em alguma medida, que nós conseguimos aprender com as lições e com os erros das crises da Troika, das crises da dívida soberana, das crises da zona euro. Porquê? Porque deixam de tratar todos os Estados-membros por igual. Porque permitem, desde que cada Estado cumpra com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, isto é, com as regras orçamentais, com a eliminação do déficit e com a redução da dívida pública, garantem a cada Estado, na sua diversidade, autonomia na gestão orçamental. Então, para que colocar esta questão da dívida sustentável, que pode ter entendimentos diferentes, pode abrir caminho à discricionariedade da Comissão Europeia? Mas repare, se há algo que se tornou consensual nos últimos 5, 10 anos em Portugal, é que as contas públicas, as contas certas, são algo que é positivo para o país. Nós, neste momento, estamos aqui neste palco, tirando o LIVRE que não estava no Parlamento, o Chega e a Iniciativa Liberal, salvo erro, que ainda não estava no Parlamento, e o PAN, que já estava, durante os anos de António Costa aos anos de Luís Montenegro, todos os partidos mas a pergunta, e eu gostava que pudesse ser concreto para quem nos vê, que é, está convencido de que estas regras não implicam que, por exemplo, o atual governo português, se quiser contratar mais médicos ou gastar mais dinheiro em despesas de habitação pública, vai poder fazê-lo sem falar com a Comissão Europeia? Não, mas obviamente que os governos hoje em dia estão em contacto permanente com as instituições europeias. O que este modelo de governança económica permite é que, cumprindo com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, e nós essencialmente somos todos a favor da redução da dívida e da eliminação do déficit, temos mais autonomia a defender investimentos, a aplicar investimentos e a definir prazos. Eu acho que isso é positivo. Isso significa que quem governa, seja de centro-direita, seja de centro-esquerda, pode ter políticas que são diferenciadoras. O que quer dizer que para o eleitorado deixa de ter que buscar soluções fora do centro, junto dos extremos, fora da Europa, fora da democracia e junto dos populistas. E em relação ao BCE, o que é que tem a responder? O BCE atuou sempre bem na questão das taxas de juros? Respondendo à provocação da doutora Marta Temido, já aconteceu no debate anterior, é verdade que o PPE teve as posições que a doutora Marta Temido enunciou, mas a doutora Marta Temido esquece constantemente de relembrar as posições dos eurodeputados portugueses do PSD, do CDS, dentro do PPE, que votaram contra o aumento das taxas de juros. Mas, como sabe, isso já aconteceu noutro debate e eu não posso voltar a insistir que os eurodeputados portugueses estiveram sempre ao lado dos portugueses. João Oliveira, a CDU reclama muitas vezes mais flexibilidade das regras europeias. A minha pergunta é se esta flexibilidade anunciada é boa ou má? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, a flexibilidade era uma promessa, mas não foi concretizada. Houve, de facto, promessas de flexibilidade em relação às regras do Pacto de Estabilidade e da Governação Económica, sobretudo depois da pandemia, quando também os países mais poderosos da União Europeia acabaram por ser atingidos, ao contrário daquilo que tinha acontecido com a crise das dívidas soberanas, em que tinham sido países da periferia da Europa aqueles que tinham sofrido mais com a crise das dívidas soberanas, e foi prometida, de facto, uma flexibilidade das regras. Ora, aquilo que foi aprovado no Parlamento Europeu é exatamente o contrário. É exatamente o contrário, não apenas porque há muito menos flexibilidade, os mecanismos de controlo sobre os países, de ingerência na soberania orçamental direta, através do semestre europeu ou através das recomendações específicas por país, mantêm-se por inteiro e acrescentaram-se aos critérios do déficit e da dívida, agora também os critérios... Mas para quem nos vê poder entender, isso põe em causa o quê do ponto de vista da soberania nacional ou pelo menos da autonomia governativa em Portugal? Põe em causa uma das questões que o Carlos Janel já referiu, a contratação de funcionários públicos, as despesas com o pessoal da administração pública, que é preciso para fazer funcionar hospitais, centros de saúde, escolas, quadras de polícia, tribunais. Todos os trabalhadores que nós precisamos de contratar, cujas carreiras é preciso valorizar para que os serviços públicos estejam em condições de dar a resposta às populações, encontrarão um obstáculo nas regras que a Comissão Europeia tem ao seu dispor de controlo da despesa. O investimento na habitação, por exemplo, não deixa de ser contabilizado para efeitos dos critérios da apreciação orçamental que a Comissão Europeia vai ter ao seu dispor. Portanto, não deixam de ficar sujeitos ao condicionamento que a Comissão Europeia possa vir a determinar. Estou a falar da habitação. O tema está provado controverso e há aqui leituras completamente diferentes. Eu vou querer ouvir também agora o António Tanger Correia. Boa noite também e bem-vindo. O Chega olha para esta alteração como uma perda ainda maior da soberania que tanto reclama? Boa noite. Obrigado. Sim. Efetivamente, uma coisa são os princípios orçamentais, outra coisa é a execução orçamental. E é na execução orçamental que a porca torce o rabo, como se costuma dizer. O Chega considera que esse diálogo entre os países soberanos e a Comissão, nomeadamente, é um diálogo desequilibrado, que dá à Comissão uma muito maior alavancagem do que aos países, e dessa forma a execução orçamental não é ou não vai poder ser tão equitativa. Aliás, foi
foi aqui dito, não poderá ser tão equitativa como devia ser. Ou seja, nós estamos a criar com este orçamento quase que uma Europa a 2 velocidades, que é um fantasma que nos persegue há muito tempo. Mas quais são as regras que, no seu entendimento, vale a pena compartilhar, desde logo para ter acesso a fundos e para se habitar esta União Europeia? O que é que está disposto a compartilhar? Não, nós estamos dispostos, de facto, este orçamento é o orçamento que vai permitir, esta execução orçamental vai permitir a continuação da política da mão estendida, ou seja, vai Mas obrigar... Portugal não devia respeitar as regras do déficit, da dívida? Não, isso com certeza que sim. Agora, dentro dessas regras do déficit e da consolidação orçamental, que é óbvio que são pilares básicos de qualquer orçamento, mas depois vem a execução orçamental. E se nós formos ver, por exemplo, a pandemia, as despesas com a pandemia foram muito superiores ao orçamento da União Europeia durante esse período da pandemia. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Quer dizer que os países soberanos vão ter que, isso aí também não é pior, adaptar os seus orçamentos ao orçamento comunitário, mas é evidente que depois, na execução orçamental país a país, vai ser muito mais difícil nós conseguirmos ter um orçamento, uma execução diferenciada. Está compreendida a sua leitura. Catarina Martins gostava, obviamente, da sua opinião também. A Catarina Martins tem dito várias vezes, quase dando a entender, que os melhores momentos da União Europeia foram quando quebrou as regras. Ou seja, quando há regras nunca está de acordo? Bem, muito boa noite em primeiro lugar. É um prazer estar neste debate. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão e que nos estão a ver e a ouvir. A verdade é que cada vez que a União Europeia teve uma crise para ultrapassar, conseguiu ultrapassá-la suspendendo as regras. Isso devia dizer-nos alguma coisa sobre as regras da governação económica. Ou seja, o que a União Europeia percebe é que quando tem de fazer investimento, quando precisa de responder às suas populações, as regras que determinou no pacote de governação económica não servem. Ora, regras que não servem para os Estados responderem aos povos quando é necessário, se calhar são más regras. Mas não podemos viver sempre em excepcionalidade, concordará? Talvez se tivéssemos regras boas não tivéssemos que viver sempre em exceção. E é isso que quais é que são as regras boas? Mas eu queria só dizer o seguinte. Eu tenho ouvido dizer que há mais flexibilidade ou que está tudo bem com as trajetórias. Para tentar explicar, o Partido Socialista, aliás, os socialistas europeus, negociaram com a direita um pacote de governação económica que dá um poder à Comissão Europeia, que a Comissão Europeia nunca teve, de impor regras aos países sobre como é que podem usar o seu próprio orçamento. E isso, ao contrário do que eu já ouvi, por exemplo, Sebastião Bugalho dizer, tem efeito direto sobre Portugal. Nesta alteração recente, é o que está a dizer. Esta alteração recente, porque a dívida pública portuguesa está acima dos 60% do PIB e, portanto, a questão da trajetória, a questão da Comissão Europeia... Sim, mas nos critérios, por todos os critérios, vamos ter, ou seja, a Comissão Europeia tem esse poder também sobre o nosso país. Mas eu queria dizer que estas medidas são tão más, mas tão más, e são de tal forma uma imposição contra a capacidade de investimento, que houve 25 eurodeputados socialistas que quebraram a disciplina de voto e não votaram com o resto da bancada. Porquê? Porque sabem que é preciso investir. Sabem que na União Europeia é preciso investir na habitação, é preciso investir na saúde e que estas regras são um retrocesso em relação a um consenso que foi criado depois do Covid, de podermos voltar a ter uma capacidade de investimento. Mas o que está a dizer é que estas regras são ainda piores do que as que existiam antes do Covid. É essa a sua leitura? Até porque neste momento há uma discricionariedade da Comissão Europeia que impõe regras diferentes aos países e nós, quando tivemos momentos em que foi possível ultrapassar crises, foi porque todos os países estavam no mesmo barco, digamos assim, como no Covid. A partir do momento em que se isola mais os países e há regras discricionárias, sabemos que as economias que têm menos poder dentro da zona euro vão ser mais prejudicadas, como a nossa. E é isso que é grave. João Coutinho de Figueiredo, de um ângulo completamente diferente, também já ouvi dizer que a União Europeia funciona muitas vezes melhor a responder às situações de emergência do que em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Porquê? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite aos espectadores. Eu já vou a essa pergunta, mas eu gostava de passar também pelas novas regras orçamentais, aproveitando que estamos aqui numa Faculdade de Economia. Eu ia relançar o tema a seguir. Muito bem, mas eu chego lá à excepcionalidade e à forma como gerir crises não substitui gerir bem o dia-a-dia, mas começando por dizer que não há país, nem grupo de países, no caso da União Europeia, que possa viver sem regras orçamentais. Elas podem ser explícitas e previsíveis ou completamente casuísticas dispersas, fazendo com que mais tarde ou mais cedo esse país ou grupo de países não se consiga financiar ou só se consiga financiar a taxas de juros muito elevadas. Porque é exatamente o balanço permanente, consistente, ao longo do tempo, entre as receitas e as despesas, que dá a quem empresta alguma convicção que pode alguma vez ser reembolsado.
Isto parece ser claro, e nem precisamos estar numa faculdade de Economia. E a pergunta que o Carlos Daniel fez é muito pertinente. Estas regras são mais ou menos flexíveis que as pré-Covid? São mais flexíveis. São mais flexíveis. A dúvida é se são mais flexíveis para a Comissão Europeia ou para os governos dos Estados. A resposta certa ainda não sabemos. Porque vai ser comunicado aos países, agora em junho, a chamada trajetória de referência, sobretudo relativamente à dívida pública, e só em setembro é que os países submeterão planos a 4 anos para ver como é que vão atingir a tal trajetória de referência que a Comissão Europeia há de fixar. E essa depois é negociada e pode, inclusive, ser estendida para além dos 4 anos até 7. Flexibilidade há e há noutra coisa. Marta Temido já mencionou, investimentos de vária natureza que inicialmente não estavam previstos para contarem na chamada despesa primária líquida, que é o único indicador que está em causa, passaram a contar. E mais, introduz uma coisa, eu desculpem, mas isto, repito, estamos na Faculdade de Economia, vou aproveitar também ser economista e dizer... Retira a pressão chamada procíclica, que é aquela que diz que os governos, quando a economia está a crescer, gastam mais, gerando tensões inflacionistas, entre outras, ou quando estão em recessão, gastam menos, aprofundando a recessão. E essa tem sido uma tendência bastante típica da reação económica. Só acabar a frase, se eu agora conseguir lembrar dela. Portanto, isto tem sido uma atitude recorrente dos governos da União Europeia e que este tipo de regras pretende obviar. E não é verdade que é a primeira vez que a Comissão Europeia tenta, digamos, influenciar as políticas económicas dos países. Basta ver o PRR, que tanta gente louvou como sendo uma resposta de emergência válida, tem um anexo com 352 metas a atingir, que trimestre após trimestre. Eu adorava permitir já a réplica, mas eu vou pedir que percebam que estamos num debate a 8, não é fácil gerir e, portanto, vou completar esta primeira ronda e depois, se houver intervenções absolutamente necessárias, darei alguns segundos para que possam colocar essas notas, mas eu agora queria ouvir o Francisco Paupério. Francisco, uma das ambições do livro, está no vosso plano de intenções, é combater o déficit democrático na União Europeia. Ele está a aumentar ou a diminuir? Permita-me só também tocar neste ponto das regras orçamentais, porque acho que... O assunto é o mesmo. Sim, mas confunde-se aqui algumas coisas que gostava de definir. Primeiro, quando falamos destas regras orçamentais, e vemos até, por exemplo, os sindicatos europeus que mostram que se cumprirmos com estas regras orçamentais, a maioria dos países da União Europeia não vai cumprir com as metas climáticas e com as metas sociais, ou seja, 24 de 27 países não vão cumprir com estas regras que foram aprovadas, que são flexíveis, que foram aqui defendidas por outros partidos. Não permite também o investimento público para combater não só questões de saúde e habitação, mas também para incentivar a transição verde que tanto precisamos. Não permite? Não permite, porque como é que não permite? Um país como Portugal, um país como o sul da Europa, que tem déficits excessivos, que tem dívidas até acima dos 60%, vai estar sempre dependente da aprovação da Comissão Europeia para investir no tipo de indústria que quer. E aí é que está o problema, é que confere especialmente aos países do Sul e aos países de Leste uma menor capacidade de atrair investimento, uma menor capacidade de atrair a indústria que precisamos para o futuro, para a economia do conhecimento. Isto o que faz é aumentar mais uma vez as desigualdades entre o eixo sul e o eixo norte. Uma indústria da Alemanha, uma indústria francesa, em que sai mais beneficiada com estas regras, vai também ter mais capacidade de investimento público. O Francisco é europeísta. Quais são as regras a este nível com as quais concordaria? Não, tem que haver regras orçamentais. Mas o que nós vemos é que, pelo menos a minha geração está em crise desde 2008, reagimos de maneira diferente à crise em 2012, quando foi agora a pandemia, reagimos de forma diferente e aprendemos com isso, e parece que não aprendemos com a situação da pandemia, em que mais investimento colocou a economia a gerir, colocou o desenvolvimento económico, e mais uma vez estamos a ficar para trás no continente europeu, e vemos a China e, por exemplo, os Estados Unidos a investir massivamente na transição verde, e vemos a União Europeia a discutir imposições de investimento por causa de déficits que são definidos, déficits não, da dívida, que são definidos de forma quase arbitrária. Os 60% nunca foi explicado como é que chegamos a esse consenso. Não há qualquer evidência científica ou académica neste sentido. Portanto, nós não podemos ter regras que bloqueiam o investimento público baseadas numa não evidência. Ponto final. Pedro Fidalgo Marques, uma das preocupações do PAN é a transparência das instituições europeias. Ora, nestas alterações, há aqui pelo menos um aumento de exigência em relação à aplicação de fundos europeus. Essa parte agrada-lhe ou não lhe agrada de todo o que está em cima da mesa? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite aqui aos restantes candidatos e a quem nos assiste em casa. Nós aqui o que temos de perceber é que temos que deixar de sair deste binómio e sermos reféns do déficit de dívida. É algo que todos ouvimos desde a Troika, é algo que os portugueses todos conhecem sempre, esta pressão que nós temos, para passarmos por uma ótica de investimento.
Nós necessitamos de investimentos urgentes na Europa, na área social, na área ambiental para combatermos a emergência climática, falamos de habitação, falamos também na transição climática e este investimento, inclusive, vai gerar mais economia, que acho que é isso que nós temos de ter o foco. Ou seja, se nós focarmos no investimento, nós vamos, por exemplo, em termos de energia renovável, gerar 1,2 milhões de empregos. Quando falamos da lei do restauro da natureza, de conservação da biodiversidade, os estudos dizem que cada euro investido vai ter até 8 a 38 euros de retorno de investimento para a economia. Por isso, vamos olhar para uma perspectiva de investimento na Europa, em vez de estarmos a olhar na questão do déficit. Porque o que acontece com estas regras é que, e isso tem sido aqui explorado, mas a verdade é que só há 3 países que vão ter liberdade para poder, se for preciso, gerar dívida para cumprir com os critérios tanto a Dinamarca, a Irlanda e a Suécia. E apenas esses países poderão, se necessário, para cumprir com os critérios da UE em termos de transição verde e energética, assim como também, por exemplo, fazer face a questões sociais com a habitação, são os únicos países que têm liberdade. E passamos a ter uma Europa a 2 velocidades não faz sentido. Porque quando falamos de transparência, temos de falar realmente de não só como os fundos são aplicados, e vemos, por exemplo, o PRR em Portugal está apenas 60% executado. Temos de falar também na transparência, como acontece na Europa, quem reúne com os eurodeputados, quem acumula vencimentos. Ou seja, temos de trabalhar nesta perspectiva até anticorrupção na Europa, que é preciso trabalhar muito mais, é preciso ter uma maior transparência para sabermos com quem reúne. Não basta só ter uma lei do lobbying, como se diz, se depois a entidade, que é suposto uma entidade independente e que vai garantir esta transparência, não vai ter meios para pôr a transparência a funcionar. E por isso é algo que nós temos realmente que pôr a funcionar nessa hora. Antes de avançar para o tema seguinte, 30 segundos, Catarina Martins, e se for necessário depois... Só para voltar a esta ideia já das estou a pedir políticas... todos, é um erro aceitar isto, mas o debate também é isto. Catarina, por favor. Mas só para voltar a esta questão que o João Coutinho Figueiredo levantou sobre as políticas pró-cíclicas ou contracíclicas. As regras de governação económica o que faziam era impedir os Estados de ter políticas contracíclicas. Ou seja, quando nós tivemos a crise financeira, as regras de governação económica eram impostas e o nosso país não podia responder à aflição social. No Covid, as regras de governação económica não impediam os países de investir na saúde e de responder à crise social e de saúde. E é por isso que as regras de governação económica não servem para impedir políticas pró-cíclicas. Não, elas impedem políticas contracíclicas. Por isso é que elas são erradas. Por isso é que elas têm de ser suspensas. Agradeço, mas compreendo, eu tenho que avançar. Mas é que, ou seja, estamos a falar do absurdo. João Coutinho de Figueiredo disse é exatamente o oposto. João Coutinho de Figueiredo, 30 segundos, eu não tenho mais 30 segundos para cada um, vou estar sempre a dizer. Eu estou a 10 metros da Catarina Martins, mas não percebeu bem. Eu disse que estas novas regras impedem as políticas pró-cíclicas. Pró-cíclicas. Ou seja, aquelas que... Estas novas regras impedem as políticas contracíclicas e esse é o problema. É mesmo, estão a dizer a mesma coisa. Se impedem o que é pró, favorecem o que é contra, não é? Estão a dizer a mesma coisa? Exatamente. Estamos sim. Percebeu-se mal. Qual é o seu... Isto nós gostamos nos 30 segundos. É que as pessoas não percebem nada do que é que nós estamos a dizer. Eu até sou insuspeito, porque a relatora, a eurodeputada, que foi relatora do modelo de governação económica, até é socialista, foi a eurodeputada Margarida Marques. Portanto, eu até sou insuspeito por defender este novo modelo, apesar do PPS ser favorável, como o Carlos Daniel disse. Mas eu tenho que responder com simpatia ao Francisco Paupério, porque eu concordo com a crítica do Francisco Paupério àquilo que se passava antes, que eram os países mais ricos serem privilegiados na aplicação de investimentos e na aplicação dos prazos desses investimentos. Mas o que este novo modelo de governação económica permite, era o que eu estava a dizer há pouco, Carlos Daniel, é que nós aprendemos com esta lição. Não aprendemos. Eu não interrompi. Desde que compramos com o déficit e com a dívida, coisa que, aliás, os partidos que apoiaram os governos de António Costa apoiaram, porque apoiaram o Tratado Orçamental. Não diga isso. Desde que seja possível... Tem de ser muito rigoroso, João Oliveira, já vou ouvir a Marta Temido e também os países mais pequenos e os países maiores terem peço a vossa compreensão porque se torna-se ingerível. Vou tentar usar mesmo 30 segundos. O problema não é haver regras ou deixar de haver regras. É saber se essas regras se adequam ou não aos países. Não é de estranhar que a França ou a Alemanha não tenham problema nenhum com estas regras da governação económica. Países como Portugal têm nestas regras mais condicionamentos. Segundo aspecto, os Estados não são todos tratados por igual, ao contrário do que disse o Sebastião Bugalho. Quando a França violou as regras os critérios do Pacto de Estabilidade a propósito do déficit, não houve problema, não houve procedimento de déficit excessivo, não houve sanções, não houve coisa nenhuma. Terceiro aspecto. Para um país como Portugal, que precisa de fazer um investimento decisivo nos serviços públicos, no investimento na habitação, na valorização das carreiras profissionais da administração pública, sob pena de não termos serviços públicos, estas regras são um espartilho. E quando o PS e a AD votaram a favor destas regras no Parlamento Europeu, deviam ter pensado que, para Portugal, estas regras não nos servem. São Marta Temido, a sua leitura ou a sua réplica? De todo em todo. Vamos lá ver, muito sinteticamente. Estamos a confundir muitas coisas. Euro exige regras. Regras
estavam suspensas por causa da pandemia. Ou voltam as antigas regras ou há novas regras. O que é que os socialistas europeus fizeram? Discutir e negociar melhores novas regras. Designadamente porquê? O déficit e a dívida, 3% e 60%, resultam dos tratados. Não são afastáveis. O que é que nós fizemos? Onde antes constava a trajetória de ajustamento da despesa pública, foi introduzido desde logo despesa líquida primária, por um lado, onde afastamos, por exemplo, juros, por exemplo, desemprego, por exemplo, determinados investimentos. E já ficou claro que, apesar de tudo isso, há visões muito diferentes. Francisco, só porque foi citado pelo Sebastião Bugalho, tem alguma coisa a dizer? Não, é realmente dizer que estas regras são melhores do que as outras porque vai um bocadinho mais além, vamos ao mesmo, que é, então, afinal, por exemplo, a relação... Carlos, então, eu agora tenho que ouvir quem ainda não ouviu nesta estava a citá-lo. São melhores. Obrigado, Francisco e Sebastião. António, vou ser muito breve. E fico, obviamente, que vê-se que Partido Socialista e PSD na Europa, ao contrário do que querem fazer parecer, estão juntos naquilo que é essencial, o que consideram essencial. E realmente ficou aqui muito claro que a maioria dos presentes está a considerar o investimento público. O Chega defende exatamente o oposto, que é o investimento privado. Ou seja, nós não podemos, como esta última discussão do PRR... Muito bem, mas já vamos a isso, às questões do investimento, que até tem relacionado com a questão da defesa. João Coutinho Figueiredo, quer gastar os últimos 15 segundos, já percebi. Nada do que dissemos aqui tem a ver com a intervenção da embaixadora Tângela Correia. E relativamente ao BCE, quero só dizer que insistir no fim da dependência do BCE é colocar o BCE na dependência de decisões políticas por políticos e deixar a inflação à solta. E recordo que a inflação é um imposto mais cruel que afeta os pobres mais do que qualquer outro. Pedro Fidalgo Marques. 30 segundos. Esta questão volta e que foi referido, temos aqui um bloco central que não fala de investimento para a Europa e pegando aqui no Coutinho Figueiredo, temos esta questão de nós não podemos continuar reféns dos juros, e isso é algo que temos dito claramente, porque quem está a pagar isso é o bolso dos portugueses, que vão pagar a pressão da casa, que vão pagar os vários créditos, e é isso que nós temos de ter em atenção. Muito bem, estão repisadas as vossas opiniões. Vamos avançar para outro tema, que também é importante, também tem uma dimensão política clara, tem a ver com a possibilidade de um novo Parlamento Europeu poder ser o Parlamento mais à direita de sempre em termos da Europa. Há pelo menos uma esmagadora maioria de sondagens que apontam nesse sentido e Sebastião Bugalho começava por si agora. O AD apoia a recondução de Ursula von der Leyen. A questão em grande discussão nesta altura é até que ponto há essa aproximação aos conservadores e reformistas e o risco que isso implica na União Europeia quando entre eles estão partidos, como sabe tão bem como eu, como o Vox, como o PiS polaco, este já sancionado por infração a direitos humanos. E derrotado pelo PPE na Polónia, como sabe. Sim, mas não deixa de estar nessa família política. Quem derrotou o PiS na Polónia, como o Carlos Daniel sabe, foi o Partido Popular Europeu. Mas já agora também o partido que está coligado com o Orbán, o Partido da Democracia Cristã da Hungria, está no PPE também. O que lhe posso dizer, Carlos Daniel... No PPE, neste caso, nem é e na Holanda. O que lhe posso dizer em relação às relações entre o PPE e as outras famílias políticas é que a AD tem uma identidade própria dentro do PPE. Isso reflete-se não só nas migrações, como nas taxas de juros, como também nas relações com os partidos políticos. Nós temos, para usar o termo que é mais frequente hoje em dia na política, para as pessoas perceberem lá em casa, linhas vermelhas das quais não abdicamos. E não abdicamos delas nem em campanha, nem abdicaremos delas durante o nosso mandato. Mas uma delas é o Estado de Direito. O PiS polaco, o Lei e Justiça, já infringiu as regras do Estado de Direito. Carlos Daniel, e sabe quem é que o sancionou? Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, apoiada pelo PPE. Mas agora, aparentemente, estará a negociar com a família política que integra esse partido. Do lado da AD, aquilo que lhe posso garantir é que as linhas vermelhas que referiu do Estado de Direito, além das da pertença europeia, do europeísmo e do apoio indefetível à Ucrânia, que Portugal recebeu com muita honra hoje o Presidente ucraniano, aquilo que lhe posso dizer é que essas linhas vermelhas serão mantidas na campanha eleitoral e serão mantidas durante o mandato. Mas há uma fórmula muito simples de resolver o problema dos extremismos e da ascensão dos extremismos, ou pelo menos da possível contaminação dos extremismos na Comissão Europeia. Que de facto é um perigo. Porque se nós concordamos nas linhas vermelhas, se nós concordamos que temos que defender o Estado de Direito, se concordamos que temos que defender a democracia... Não vai sugerir aos socialistas que apoiem a Ursula von der Leyen. E que temos que defender a paz na Ucrânia, a única forma disso acontecer respeitando essas linhas vermelhas é saber
porque é que a doutora Marta Temido não apoia a recandidatura do Ursula von der Leyen. Já que apoia... Se que ia ser essa a sugestão, Marta Temido responderá se quiser, já que apoia o PRR, já que apoia o Next Generation EU, já que apoia a aquisição conjunta de vacinas... E temos mesmo que ser sucintos, peço-vos esse esforço, mas a verdade, Marta Temido, é que tem criticado muitas vezes von der Leyen, portanto, imagino que a sua resposta esteja longe da concordância, mas gostava mesmo que me dissesse se está efetivamente convencida de que von der Leyen, conhecido já o trajeto, já é Presidente da Comissão há uns quantos anos, é alguém que pode abrir as portas da governação europeia à extrema-direita? Claramente que sim. E explico porque a senhora von der Leyen explicou-nos recentemente que tem 3 linhas vermelhas. As linhas vermelhas de que falava Sebastião Bugalho. Admite negociações com famílias políticas desde que não seja violado o Estado de Direito Democrático, haja respeito pelo princípio, a questão de serem forças políticas europeístas e anti-Putin. O que é que eu vou tentar demonstrar? Que dentro dos conservadores, portanto, o SR, estava a evitar de dizer a sigla, o SR... Conservadores e reformistas. Exatamente. Nós temos, desde logo, o PIS, que a senhora von der Leyen teve que sancionar, abrindo um processo de purificação ao artigo 7º do Tratado. Depois, por outro lado, temos partidos que o que querem é mudar as regras de decisão e passar a decidir por unanimidade, o que paralisará completamente a União Europeia, como é o caso de alguns partidos que estão dentro da SR. E, em última instância, temos até agora, em risco de lá entrar, a Reconquête do Sr. Zemmour, que parece que diz que o que precisa a França é de um Putin portanto, francês. É muito diferente aos seus olhos von der Leyen ser reeleita com o apoio dos liberais. O que estou a dizer é que estas linhas vermelhas têm uma leitura da senhora Presidente von der Leyen que não é uma leitura que seja compatível com aquela que nós fazemos. Além disso, todos estes partidos estiveram juntos em Madrid com a identidade e democracia, numa grande miscelânea, portanto não há uma extrema-direita fofinha e uma extrema-direita palatável. Está com vantagem no tempo, tem mesmo que... A senhora von der Leyen parece querer fazer uma escolha em que quer, no fundo, branquear... Apoio do PS a von der Leyen totalmente impossível. Nós apoiamos um candidato, temos um candidato próprio de quem nos orgulhamos muito, Nicolas Schmitt. Nicolas Schmitt, precisamente. António Tanger Correia, da sua opinião em relação à existência ou não de uma extrema-direita, já temos tido essa sua clarificação, considerando que não é de extrema-direita. A verdade é que está num movimento que é o movimento tido mais à direita na Europa, o Independência e Democracia. André Ventura insiste em que é para se manter nesse grupo político. O senhor tinha dito que admitia uma alteração e, porventura, uma mudança até para o grupo dos conservadores e reformistas. A minha pergunta é, por André Ventura, o Chega fica num grupo, pela sua vontade, o Chega vai para o outro? Não, eu, por acaso, acho divertido estarem sempre a tentar encontrar algumas fissuras entre mim e o André Ventura. Isso é totalmente impossível, porque não existe. Não. Eu não disse isso. O senhor não se considera menos radical do que o líder do seu partido? O que eu disse foi que isto é discutir o século dos anjos neste momento. Porque vai haver eleições dia 9, vai haver um novo jogo a nível de famílias políticas no Parlamento Europeu. Eu não vou pronunciar qualitativamente relativamente a uma declaração recente da senhora Le Pen que diz que queria trazer a primeira-ministra Meloni para juntarem e fazerem um novo grupo. Não era para passar de um grupo ao outro. Portanto, eu qualitativamente não vou... O senhor já aventou essa possibilidade no debate anterior. O senhor já colocou essa hipótese. Está a dizer hoje que não coloca, mas já colocou. Ela. Não, o senhor, no debate anterior, pôs a hipótese de uma reconfiguração das direitas. Ela é que aventou, não fui eu. Portanto, acho que há uma série de opções, acho que há uma série de opções que estão abertas. Olha, que eu estava aqui à sua direita e o Carlos Daniel estava à nossa frente. Sim, mas não é o ponto mais importante. Não é o ponto importante, como volto a dizer, isto é o século dos anjos. A AfD saiu do ID recentemente. Mas o senhor está confortável nesta altura no ID? O Chega está confortável no ID? Não, neste momento o Chega está no ID, mas principalmente está a disputar as eleições dia 9 de junho, que isso é que é importante para Portugal e para os portugueses. Quando chegarmos ao pós-9 de junho, vamos equacionar, juntamente com outros partidos europeus, vamos equacionar qual é a solução de futuro. Catarina Martins, preocupa mais esta grande coligação dos partidos do centro que têm governado a Europa, com os populares, os socialistas e os liberais, ou esta hipótese de deriva ou de aproximação, vamos dizer, da direita do PPE aos partidos mais à direita ainda? O que nós registamos é quando chega a ter lugares, afinal já não há nenhuma barreira com os partidos antidemocráticos. O partido AD, ou seja, o PPE, onde está o PSD e o CDS,
apoia uma candidata que está a negociar com a extrema-direita a sua permanência na Comissão Europeia e a sua próxima Comissão Europeia. Diz que tem 3 linhas vermelhas. Eu registro que nessas linhas vermelhas nunca consta nem a liberdade das mulheres, nem os direitos humanos, que, como sabemos, são atacados pela extrema-direita, mas registro também que mesmo as linhas vermelhas que diz que tem, depois não tem, porque quer dizer, a extrema-direita italiana não tem um problema com Putin, então a extrema-direita italiana tem um governo de coligação com alguém que usa a t-shirt de Putin. E, portanto, é disso que estamos a falar. Mas devo dizer também... Mas Salvini não está nos conservadores e reformistas, não é? Mas apoia o governo ou não apoia? Afinal, onde é que estão as linhas vermelhas? Afinal, é assim, nós não queremos nada com partidos sem o dinheiro do Putin, mas os partidos sem o dinheiro do Putin podem apoiar-nos para estarmos no governo, isso já achamos normal. Eu devo dizer, aliás, que sobre os liberais também a situação é, no mínimo, grave. Porque há um governo de extrema-direita na Holanda, um governo que foi saudado pelo Kremlin e, na verdade, só é governo porque os liberais aceitaram integrar um governo dirigido pela extrema-direita holandesa. E, aliás, com algo ainda mais grave, eu acho que neste momento deve ser discutido, quando discutimos, aliás, questões da defesa e até da autonomia estratégica da União Europeia, porque o antigo líder dos liberais que abriu caminho a esta solução é agora indicado como futuro secretário-geral da NATO. E é alguém que não ficou chocado em que os liberais fossem suportar um governo de extrema-direita que tem ligações óbvias, que, quer dizer, o Kremlin saudou quando ganhou. E, portanto, há um cinismo gigantesco nesta direita que tão facilmente acorda com a extrema-direita, que tem ligações a Vladimir Putin e que não tem nenhum respeito pelos direitos humanos ou pela liberdade João das Coutinho mulheres. Figueiredo, vai haver uma responsabilidade acrescida dos liberais e podia dizer dos renovadores também, que estão no vosso Eu queria esperar que a Catarina Martins voltasse ao lugar depois da grande volta que foi dar para conseguir atacar os liberais. Esqueceu-se só de referir aquela que foi a posição do Partido Liberal Europeu sobre o acordo feito nos Países Baixos, que sabe muito bem qual foi e escolheu omitir, que foi não só condenar, como abrir um processo de eventual suspensão do VVD, do Partido Liberal Europeu. Esqueceu-se também de dizer que esse assunto já foi tratado por mim várias vezes em campanha e que eu fui perentório na condenação desse acordo. Ao contrário do Bloco de Esquerda, que quando em tempos idos tinha no Syriza, enfim, a última Coca-Cola do deserto, nunca ouvi uma palavra sobre o seu acordo com os gregos independentes, um grupo xenófobo, antissemita, nacionalista, anti-imigração. Nunca ouvi. Portanto, aí não foi o seu grupo... Está enganado. Assim não foi o seu grupo europeu. Está não enganado. Foi o Bloco. Então, se não encontrei qualquer referência e a internet não esquece. Mas se me quiser contradizer, eu também aqui retiro o que disse. Portanto, usar posições dos partidos liberais ou os partidos europeus a que pertencemos para nos atacar enquanto partidos portugueses aqui nesta eleição não parece muito lícito. Continua a achar boa ideia o Rutter para secretário-geral da NATO. Quando sabe muito bem que eles já foram sujeitos à censura do ALDE e da censura da Iniciativa Liberal e escolheu omiti-la. Não parece boa. Em relação a von der Leyen, a Catarina, permite-me uma pergunta. Relativamente a Ursula von der Leyen, o Partido Liberal Europeu foi o primeiro a dizer se escolher fazer uma aliança com o ECR, os conservadores reformistas, onde estão os partidos que o Carlos Daniel mencionou, não contará com o apoio dos liberais europeus. A sua expectativa depois de 9 de junho é que os liberais europeus possam, com o PPE, ter uma maioria? Ter mais eurodeputados do que tem o ECR e, portanto, que a escolha, se for uma questão de mera aritmética, que nem aí haja qualquer tentação de ir para o ECR. João Oliveira tem insistido na ideia de que há aqui uma escolha artificial entre duas direitas. A verdade é que, como eu lembrava há pouco, as sondagens mostram que à direita cresce o eleitorado. Como é que não se consegue inverter isto quando alguns dos temas aos seus olhos são tão claros? Então, olha, permita-me responder diretamente à sua pergunta, dirigindo-me ao povo português, porque verdadeiramente é isto que pode estar em causa para evitar esse caminho. E verdadeiramente aquilo que pode estar em causa para evitar esse caminho é chamar a atenção dos portugueses que no dia 9 de junho têm uma escolha a fazer que vai determinar muito das suas vidas nos próximos 5 anos. E a alternativa não é entre a extrema-direita ou outras formas de aprofundamento do neoliberalismo e do militarismo que já se viu para onde é que nos vão conduzir. E, portanto, essa não é a alternativa. A alternativa é, entre essas opções, e uma outra Europa que seja verdadeiramente dos trabalhadores e dos povos. Sabe como é que se combate a extrema-direita? E sabe como é que se combate o ascenso das forças reacionárias e antidemocráticas? É aprofundando a democracia. É garantindo não só o respeito pelos direitos políticos, mas garantindo emprego, salários condignos, direito à habitação, à educação, à saúde. É resolvendo os problemas dos povos que se pode encontrar o caminho para contrariar o crescimento da direita reacionária. E quem é que tem de pagar isso? É um tema que eu tinha para mais tarde, mas está a colocar a questão nesses termos. Podem pagar as multinacionais, os grupos económicos que têm acumulado milhões e milhões e milhões de lucro à conta das políticas europeias, aliás, gerando as desigualdades que são a raiz
do confronto com que hoje os povos europeus se deparam perante a degradação das suas condições de vida e a acumulação de fortunas de milhões de euros para as multinacionais. João Oliveira, deixe-me perguntar-lhe muito diretamente, portanto, não sei se alguém já lhe perguntou isto, mas fiquei curioso ao preparar o debate. A CDU tem colocado a questão, não vamos retomá-la agora, da preparação para uma eventual saída do euro, mas dizendo sempre que nunca defendeu a saída da União Europeia. O que é que lhe agrada na União Europeia para ficar, eventualmente, até sem o euro, sem a moeda única? Não desperdiçamos este espaço de intervenção. Por muito que as políticas da União Europeia não nos desagradem e, sobretudo, desagradem à vida dos portugueses, nós não desperdiçamos o espaço de intervenção que temos no Parlamento Europeu para contrariar este caminho. Aliás, foi claro, deixe-me avançar, eu tenho um intervalo para cumprir daqui a pouco, ainda tenho o Francisco. Concluir com esta frase. Para afirmar verdadeiramente esse caminho alternativo, que não é na disputa da arrumação teórica e abstrata das forças políticas que se resolve, é verdadeiramente dando aos povos a confiança de que a sua vida pode ser diferente se fizerem a opção eleitoral que no dia 9 se impõe. Para o Francisco e para o Pedro, a pergunta é relativamente idêntica, porque tem muito a ver com os receios, e Francisco começava por si, os receios de retrocesso que podem ocorrer a partir desta maior força, maior peso específico dos partidos mais à direita no Parlamento Europeu. Concretamente, em relação a duas matérias que lhe são bastante caras, seja a questão das migrações, já lá vamos na segunda parte, seja a questão da transição climática. Vê isso como, de facto, um risco iminente? Nós sabemos que esta deriva de Van der Leyen não começou hoje, não começou neste período eleitoral. Já começou antes, através da lei do restauro da natureza, em que vemos precisamente o grupo do EPP aliar-se aos conservadores e à extrema-direita para vetar leis ambientais. E dizer uma coisa, quando Van der Leyen fala com os verdes, nós temos um pacto ecológico europeu. Quando fala com a extrema-direita e com os ultraconservadores, não sabemos bem o que tem. Só temos a certeza de uma coisa, que é Van der Leyen vai ter esse poder. Mas ainda não vieram propostas, não vieram intenções, não veio nada... Mas os verdes têm uma experiência de governação com Van der Leyen. Há comissários eleitos pelos verdes. Exatamente, e temos um pacto ecológico europeu. E o que é que resulta dessa experiência? Climático e depois despedaça assim que pensa que vai perder esse poder. Portanto, o que os verdes e o que é que o LIVRE defende é precisamente que Van der Leyen volte ao espaço democrático, que volte à transição climática e que não se esqueça das promessas que fez em 2019, nomeadamente no setor climático e no setor social. Pedro. Não, aqui a questão tem que ser muito clara e vou até dividir em dois pontos, se me permitir ser muito rápido. Uma é, o que se tem assistido neste último final de mandato, é que uma Comissão Europeia até começou a transição verde e, como vimos, até com o Pacto Ecológico Europeu, chegámos agora ao final, sempre com retrocessos, com o Partido Popular Europeu e todos os seus partidos à direita a travar e a pôr várias propostas numa lista negra para terminar. Vemos, por exemplo, aqui a lei do restauro que está presa no Conselho Europeu, mas mais do que isso tem sido bem claro. Nós, quando falamos do crescimento da extrema-direita, falamos de retroceder em direitos humanos. Falamos, por exemplo, de não termos uma interrupção voluntária de gravidez livre em toda a Europa. De haver partidos, como tive num debate há pouco tempo, a dizer que as mulheres não tinham direito ao seu próprio corpo. Isso não pode acontecer. Não podemos ter países a atacar a liberdade de imprensa, a atacar jornalistas, a atacar as pessoas LGBTI+. Isso não faz sentido. E quem vai votar no dia 9 e quem está a assistir, o que tem que perceber é que este crescimento das forças de direita não podem ser encarados como um voto de protesto, ou assim que deve ser. Percebemos que as pessoas estão realmente descontentes com várias coisas que acontecem no país, mas têm que perceber que isso vai ser um retrocesso nos seus próprios direitos, os direitos das mulheres, os direitos das pessoas racializadas, os direitos das populações LGBTI, dos próprios migrantes, e é esse o voto que tem que ser em forças responsáveis, credíveis, como o PAN se apresenta a estas eleições, com uma política integrada que equilibra os três pilares. Mas está mesmo convencido que o PPE aceitará isso? Será nesses campos? Essa pergunta, eu já fiz no último debate que tive a 4, perguntei a Sr. Sebastião do Galho, que não respondeu, se o não é não em Portugal, também é não na Europa. Ou seja, se Van der Leyen, e para ser bem claro, se Van der Leyen necessitar dos partidos de extrema-direita que querem matar direitos, querem voltar atrás em direitos humanos, se necessitar dela para a Comissão Europeia, os deputados europeus portugueses que Sebastião do Galho lidera na AD vão votar a favor ou vão votar contra. Sebastião do Galho há pouco já disse isso de uma forma relativamente objetiva. Não posso permitir agora, Sebastião, peço-lhes que guardem alguma coisa que tenham para dizer para depois do intervalo. São regras absolutamente impossíveis de contornar nesta altura. Na segunda parte vamos, obviamente, continuar a olhar o que podem valer estas eleições europeias e, necessariamente, no dia em que Zelensky veio a Portugal, entre outros temas, olhar a questão da guerra na Ucrânia e até que ponto há ou não, nesta altura, uma sensibilidade maior para permitir que os ucranianos ataquem também território russo. Até já.